Olá, boa tarde. Está começando mais um TV Diagnóstico, hoje com a presença do Dr. Frederico Chaves, que vai falar sobre tudo quanto à implantodontia e seus avanços nos dias de hoje. Mas você vai conferir um intervalo comercial e vai saber sobre esse assunto daqui a pouquinho. Oferecimento Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Instituto Rio, Centro de Reabilitação e Implantes Orais, com atendimento multidisciplinar. Ouça agora um depoimento. Ninguém merece, ninguém precisa usar mais prótese móvel. Até parece que meus dentes nasceram de novo. Agora posso comer tranquila, sem restrições. Instituto Rio, telefone 2231-0461. Instituto Rio. Aqui quem vem faz. A revista que selecionou os melhores profissionais de saúde do Rio de Janeiro agora está online. No site da revista Diagnóstico, você terá dicas de saúde, poderá conferir artigos, endereços e contatos atualizados e ficará a par dos eventos que acontecem na sua cidade relacionada à área de saúde. Entre no site e faça parte da revista Diagnóstico. Dr. Frederico Chaves, especialista em implantodontia e reabilitação oral. Depois que eu fiz o implante, comecei a me alimentar melhor e a sorrir. Traga seus exames e faça uma consulta sem compromisso. Ortodontia, clínica geral, tratamento estético, clareamento. Rua General Osório 57 no centro. Dr. Frederico Chaves. 2231-0220. Vasques Corretora de Seguros. Muito mais que seguro, uma questão de confiança. Há 18 anos servindo você com as melhores seguradoras do Brasil e com os melhores preços e benefícios incomparáveis. É impossível alguém vender mais barato. Você mesmo pode contratar online em nosso site o seguro do seu automóvel. Seu seguro viagem para diversos destinos do mundo. Acidentes pessoais, residencial, notebook ou tablet sem sair de casa. Visite agora nosso site www.vasquesseguros.com.br. Rua Irmãos D'Angelo 84, ao lado do Laboratório Sérgio Franco. Telefone 2243-7515. Vasques Corretora de Seguros. Boa tarde, começamos mais um TV Diagnóstico. A partir das 2 da tarde até as 3 horas você vai estar aqui nos assistindo e conferindo um pouquinho sobre saúde e outras informações. Hoje estamos recebendo o Dr. Frederico Chaves, que vai falar tudo sobre a nova técnica de implantodontia e seus avanços. Dr. Frederico, boa tarde, como boa vai? Tarde, tudo bem? Conta um pouco sobre a sua história, sobre a sua carreira como implantodontista. Na verdade, a minha história da odontologia começa há muito tempo atrás. Né? Meu pai era dentista, então já veio do sangue a vontade de fazer odontologia. E a partir daí eu me formei na faculdade da Unigran Rio, depois eu fiz meu curso de reabilitação oral e aí eu parti para a implantodontia e sou completamente apaixonado pelo que faço. Essa é uma técnica que vem modificando e ela não para, não é? É um procedimento que acaba tendo avanços frequentemente e o profissional tem que estar sempre se atualizando. Qual é a técnica que hoje em dia está mais em voga? Olha, o que acontece? Os implantes, eles tiveram uma evolução muito grande, né? Hoje nós temos a instalação dos implantes que estão substituindo as próteses removíveis, tá? E até as pontes fixas, que antigamente eram utilizadas bastante, né? Hoje em dia a gente não faz o uso mais da ponte fixa, até faz, mas com os implantes hoje em dia não tem por que você usar a ponte fixa. Os implantes têm o de mais moderno hoje no mercado. Como é o procedimento especificamente? As pessoas têm que... porque nem sempre a pessoa tem o dente totalmente comprometido, eu não sei exatamente. E ela precisa arrancar os dentes para poder colocar essa prótese móvel, quer dizer, essa prótese fixa. O implante ele substitui um dente. Então, se a pessoa perdeu um dente, um ou mais dentes, ou perdeu todos os dentes, aí ela está apta a usar os implantes, tá? Então, se fraturou uma raiz, teve algum problema, alguma lesão que não tem como salvar mais o dente,
aí sim você extrai o dente e faz a instalação dos implantes. Tá? Pessoas que conseguem recuperar os dentes, não é indicado o implante. Mesmo, eu conheço casos de pessoas que, para poder ter uma comodidade maior com relação à limpeza e outras questões, pessoas que arrancaram seus dentes para colocar a prótese fixa. Então verdade, isso não é indicado. Não, nem um pouco. Porque se você tem o seu dente, nada melhor do que o seu dente. O implante ele é um tratamento maravilhoso, mas ele não substitui um dente natural. Se você tem um dente natural que tem como preservar esse dente, é melhor manter esse dente do que fazer um tratamento de implante. Então é importante você manter o seu dente. O implante é para o último caso, extrair um dente, sofrer um acidente, perder um dente, ou pessoas que usam próteses totais, o rote, então aí sim é indicado. E tem uma faixa etária que pode utilizar esse tipo de implante, ou os idosos também podem substituir as próteses móveis pelas fixas? Com certeza. A partir dos 18 anos, né? Geralmente, a partir dos 18 anos é onde para o crescimento ósseo. Tá? Mas pode ir até 20 anos, então a partir quando esse crescimento ósseo para, você já pode receber os implantes. Uma idade máxima, até tanto quantos anos eu posso receber esses implantes? Não tem uma idade limite. Tá? Então, um paciente de 90, 96 anos, eu tenho experiência que recebi esses pacientes, eles fizeram e ficaram satisfeitíssimos. Então, não tem uma idade para o paciente botar os implantes. Se ele quer se sentir bem, ter um conforto para mastigação, para sair, dar um sorriso e ter uma autoestima, ele não tem idade. E a pessoa pode substituir um dente apenas ou toda a dentição? Isso depende do seu caso? Como é que é? Ele pode substituir um dente. Se ele perder um dente só, ele pode fazer a reposição de um elemento. Se ele perder 2 ou 3 dentes, também. Então, o número de elementos depende de cada caso, tá? E pacientes que usam prótese total, que são as dentaduras, também podem receber um tratamento sobre implante, que ele vai receber uma prótese fixa. Ele vai deixar de tirar aquela prótese para escovar, para higienizar, para receber uma prótese fixa. Muitas queixas dos pacientes que usam as dentaduras, que eles não conseguem mastigar muito o alimento. Eles comem mais alimento pastoso, alimento líquido, tendo uma dificuldade para se alimentar. Com a prótese sobre o implante, acaba tudo isso. Ele vai poder morder uma maçã, comer qualquer coisa que ele quiser, não tem problema nenhum, é maravilhoso. E qual é o procedimento pré-operatório? Bom, o procedimento pré-operatório é o seguinte: todos os pacientes têm que fazer alguns exames antes, tá? Exames de sangue, tá? Para a gente saber se está tudo bem com o paciente, com a saúde do paciente, que é importantíssimo, porque vamos entrar em uma cirurgia, tá? Exames radiográficos, também é importante para o planejamento cirúrgico, que pode ser radiografias panorâmicas, tá? Ou tomografias computadorizadas, dependendo de cada caso. A maioria dos casos a gente consegue resolver com radiografias panorâmicas, não sendo necessário usar a tomografia. E a anestesia geral, não? Anestesia local, tá? É feito um ambiente ambulatorial, que é no consultório do dentista. O paciente fica acordado. O paciente fica acordado, é um procedimento simples, rápido, seguro, bem tranquilo, tá? Podemos usar também uma analgesia. O paciente ele dá uma apagadinha, ele fica mais tranquilo. Se o paciente tiver muito medo de dentista, chama um anestesista até o consultório, tá? Que aí ele vai fazer uma sedação no paciente, tá? E aí o paciente fica relaxado, ele fica mais tranquilo, ele dorme durante a cirurgia, tá? E depois, logo após a cirurgia, ele acorda e fica bem tranquilo. Com relação aos procedimentos pré-operatórios, o paciente ele já coloca uma prótese definitiva ou ele vai colocar uma prótese provisória? Então, depende de cada caso, tá? Pacientes que perdem um elemento anterior, tá? Os dentes da frente. Nós temos um procedimento que é a carga imediata, tá? Então, isso depende de cada paciente. Não são todos os pacientes que vão poder receber a carga imediata. Isso depende muito de cada paciente, o osso do paciente, depende de cada técnica. Mas se o paciente conseguir receber essa carga imediata, ele vai sair com uma prótese provisória, tá? Ele recebe a prótese provisória para ficar o tempo da osseointegração e depois ele recebe a prótese definitiva. Geralmente esse tempo dura quantos dias? Na parte superior são 6 meses, tá? São 6 meses até receber a prótese definitiva. Então tem casos que a pessoa sofre 2 cirurgias.
Ou não chega a ser exatamente o procedimento não pode ser chamado como cirurgia? Não, dependendo do caso, tá? Em alguns casos sim, por quê? Nós pedimos os exames pré-operatórios do paciente. O paciente ele não tem uma espessura óssea para receber um implante, ou ele não tem uma altura óssea para receber um implante. Então, nesse caso, é feito um enxerto ósseo, tá? Faz-se um enxerto ósseo, espera 6 meses para esse enxerto ósseo cicatrizar, tá? Aí faz a segunda cirurgia, que é para a instalação dos implantes, tá? Feita a instalação dos implantes, nesse caso ele não vai receber a carga imediata, tá? Ele vai esperar mais 6 meses até receber a prótese definitiva. Então, nesse caso, fica 1 ano de espera. Então, aí são 2 cirurgias. Mas quando o paciente não precisa do enxerto, é uma cirurgia só. E aí, no caso do paciente precisar desse enxerto, ele fica restrito com relação à alimentação, ou a alimentação dele vai ser normal? Alimentação normal, tá? Sendo que depois da cirurgia, tá, tem um período pós-operatório que é importante o paciente ficar ciente que ele não vai poder ter uma alimentação muito dura, a alimentação é líquida e pastosa, não pode pegar peso, a alimentação tem que ser gelada, tá? Então tem alguns cuidados do pós-operatório, independe se é enxerto ou uma instalação simples de implante, o paciente ele precisa seguir isso rigorosamente, senão ele vai ter uma complicação pós-cirúrgica e a gente não quer isso. Bom, a gente tem um videozinho, pode soltar aí, por favor, Léo? Para a gente poder assistir, se você puder explicar exatamente como funciona. Sem dúvida, esse aí é um caso que o paciente perdeu alguns elementos, nesse caso ele estaria usando uma prótese removível, mais conhecida como ROT, tá? Então, nós tiramos esse ROT do paciente e vamos fazer a instalação dos implantes. Faz-se a perfuração óssea, faz a instalação dos implantes, tá? E nesse caso espera 4 meses. Espera 4 meses e depois ele recebe as próteses de porcelana, próteses que são muito parecidas com dentes, tá? E o paciente tem a mastigação dele tranquila, tá? Ele vai realizar um sonho de poder mastigar tudo que ele quiser e não vai precisar tirar o ROT para higienizar. É uma higienização com fio dental e escova normal para ele manter esses implantes aí para ele. E esse procedimento de perfurar o osso, isso tudo é feito apenas com anestesia local? Apenas com anestesia local. Quando a gente fala em perfuração óssea, parece uma coisa de outro mundo, né? Mas é um procedimento bem simples, é um procedimento rápido e um procedimento bem tranquilo. Muitos pacientes, quando chegam ao consultório, eles ficam muito receosos em fazer a cirurgia. Mas logo depois que acaba a cirurgia, ele fala: doutor, é um procedimento bem tranquilo, é muito melhor do que eu esperava, rápido, e ficam muito felizes. Isso é muito gratificante. Aí a pessoa coloca, aquele pininho é como se fosse um parafuso, é isso? Exatamente, é um parafuso. O implante, o que é um implante? É um parafuso em titânio, tá? Que ele é introduzido dentro do osso, tá? Por que esse período que eu falei de 6 meses na parte superior e 4 na parte inferior? Tá? É para osso-integração. Tá? A osso-integração, o que é a osso-integração? É um fenômeno que acontece que esse osso ele vai segurar nesse parafuso. Tá? Ele vai prender esse parafuso. Então é necessário esse tempo de 6 meses de espera na parte superior e 4 meses na parte inferior. Se nós não esperarmos esse tempo, o risco do paciente perder o implante é muito grande. Nós já temos aí um outro vídeo? Esse aí é quando o paciente não tem nenhum dente, tá? Isso pode ser na arcada superior ou inferior. Ele faz o uso de uma dentadura, tá? E aí a gente tira essa dentadura, faz a instalação de 4 implantes, tá? Nesse vídeo está mostrando 5 implantes, mas na verdade nós usamos 4 implantes, tá? E o paciente recebe uma prótese fixa. É uma prótese que fica presa nesses implantes, ele não consegue tirar. Tá? A higienização é uma higienização bem tranquila, que é feita com passa-fio, uma escovinha interdental, e tem uns aparelhinhos também que facilitam nessa higienização, tá? Chamado de water pick. E o paciente ele sai do consultório, nesse caso é um caso que ele consegue usar a carga imediata. Tá? Então o paciente vai fazer a instalação dos implantes, vai fazer a cirurgia, dentro de 3 ou 4 dias o paciente já está com a prótese sobre implante. Tá? Então, lógico, ele não vai sair dali comendo de tudo, até porque ele está num período de recuperação pós-operatória e a partir desses 7 dias ele vai voltar à alimentação normal dele e aí sim ele vai poder comer de tudo que ele quiser, ir para uma churrascaria. É o sonho de todo paciente que usa uma prótese total,
mordeu uma maçã e ir para uma churrascaria. E poderíamos dizer que esse caso é um caso para pessoas bastante idosas ou não? A maioria dos pacientes que usam uma prótese total, eles são mais idosos. Mas tem os casos que o paciente perde o dente mais cedo, por algum acidente, enfim, perdeu o dente por algum motivo, também pode usar esse artifício dessa prótese. Então, qualquer paciente que perdeu o dente, ele pode usar os implantes. Há casos das pessoas terem rejeição a esse material? Com certeza, com certeza. Tem a rejeição do material, tá? É uma rejeição em estudos clínicos, artigos científicos e na clínica diária a gente comprova isso, uma taxa de sucesso dos implantes de 98% a 99%. É uma taxa elevadíssima, tá? É uma taxa alta, é um tratamento bem seguro, você pode ficar tranquilo. E se o paciente perdeu o implante, ele nunca mais vai poder receber o implante? Não. Ele pode receber esse implante logo depois. Retira-se o implante perdido, limpa a região e depois faz um novo implante. Não há um desgaste ali daquela inflamação? Não. Tá? Fica bem preservado a área e o paciente pode receber o implante. E é por isso também que precisa desse tempo aí de 4 meses e 6 meses para perceber se o paciente vai rejeitar aquele material ou não. Com certeza. Né? Depois que o implante está ósseo integrado, que é esse período de 6 meses na parte superior, 4 meses na parte inferior, ele pode perder o implante? Pode, tá? Mas aí vai depender do paciente. Tá? Se o paciente tiver uma higienização muito boa, que eu digo higienização boa é a básica do dia a dia, escovação, fio dental. Tá? É o que ele precisa para manter esse implante por muito tempo até o final de sua vida. Tá? O que vai ter que trocar é a prótese, porque a prótese tem o desgaste. Tá? Então isso ele troca a prótese, a parte de cima, que é a parte do dente. O parafuso que está dentro do osso, ele mantém para o resto da vida dele. Qual é o material utilizado na carga imediata? Olha, a carga imediata, geralmente nós usamos a resina acrílica. Tá? É o parafuso de implante que ele serve para, ele vai usar carga imediata ou não carga imediata. Isso é um só, tá? Isso não muda. O parafuso que é introduzido dentro do osso, ele é o mesmo para todos os procedimentos. O que vai mudar é a prótese usada. Tá? A prótese ela pode ser de porcelana ou então de resina acrílica. Tá? Na carga imediata a gente usa uma prótese de resina acrílica, porque ela vai ficar um período de 6 ou 4 meses, tá? E aí a partir daí a gente troca pela prótese de porcelana. Eu acho que eu não entendi direito, então eu vou perguntar novamente. A carga imediata não é um conteúdo que você coloca dentro da massa óssea caso você tenha um desgaste? Não. A carga imediata, o que é a carga imediata? É a instalação do implante normal, tá? Você vai fazer a instalação normal do implante. Fez a instalação do implante, tá? Se esse implante tiver um travamento no osso acima de 40 a 45 newtons, eu posso usar a carga imediata. O que é a carga imediata? O paciente ele sai com a prótese em 3 ou 4 dias. Ele já usa a prótese sobre o implante em 3 ou 4 dias. Ele não precisa esperar os 6 meses da osteointegração para receber a prótese sobre o implante. Tá? Paciente que consegue essa carga imediata, isso a gente só consegue ver na cirurgia, quando está fazendo a instalação do implante. Fez a instalação do implante, se ele tiver um travamento de 45 newtons ou mais, tá? Ele vai receber a carga imediata, que é feito um provisório para ele, preso no implante que está dentro do osso. Tá? O paciente que não recebe a carga imediata, ele vai usar outro tipo de prótese provisória, que pode ser uma prótese móvel, pode ser uma ponte fixa, tá? Mas ele não vai ter a prótese presa no implante dele. Ele vai ficar usando outro tipo de prótese, geralmente uma prótese removível ou uma ponte fixa. Tá? A carga imediata já é a prótese presa no parafuso do implante. E aí, no caso da pessoa precisar de algum conteúdo para preencher essa massa óssea, ela vai utilizar alguma coisa ou não? Quando o paciente ele não tem um rebordo, tá, que a gente consiga fazer a instalação do implante, que ele não tem espessura óssea para fazer a instalação do implante, tem que ser feito um enxerto. Tá? Feito o enxerto, é necessário esperar são 6 meses de espera para fazer a instalação do implante. Depois que foi feito o enxerto, a gente faz a instalação do implante. Esse paciente que recebeu o enxerto não vai receber a carga imediata, tá? Por ele ter feito um enxerto, uma região fica mais sensível. Tá? Então, se o paciente fizer a carga imediata, ele pode criar um estresse naquele enxerto que ele fez há 6 meses atrás e pode perder o enxerto. Então, faz o enxerto, espera 6 meses, faz o implante, espera mais 6 meses. A partir daí que ele vai receber a prótese, tá? Aí ele já recebe uma prótese definitiva.
ele não recebe a prótese provisória em resina acrílica, ele vai receber em porcelana. Tá? Então, se fizer um enxerto, 1 ano de espera com certeza. E esse enxerto seria utilizado que tipo Um enxerto ósseo, um enxerto que você pode remover de algumas partes da mandíbula. Então você faz a remoção desse enxerto da mandíbula, tá? E aí você escolhe o lugar onde você quer fazer. Há casos em que há uma maior dificuldade para se trabalhar a implantodontia? Por exemplo, só um exemplo, né? As mulheres têm tendência a ter osteoporose, por exemplo. As mulheres têm uma tendência a ter maior dificuldade com relação a essa técnica ou não? Olha, paciente com osteoporose, eles fazem uso de alguns medicamentos, tá? Então, esses medicamentos, eu sempre peço para ele parar com esse medicamento, lógico, conversando com o médico dele, se o médico autorizar, porque em alguns estudos mostram que revelam alguns problemas no uso dos implantes, tá? Quando você faz algumas cirurgias. Mas isso é conversado com o médico. Pacientes com osteoporose podem perder mais implantes do que pacientes que não tenham osteoporose, tá? Porque ele não vai ter esse crescimento ósseo igual a um paciente que não tem. Então, pode perder mais implantes. Não é que ele seja contraindicado para fazer um implante. Ele não é um paciente contraindicado, mas os estudos mostram que ele perde... requer mais cuidados. Ele tem uma rejeição maior do que um paciente que não tem. Tá? É igual o paciente fumante. O paciente fumante também, ele perde mais implante do que um paciente que não fuma. Tá? Então, porque o fumo ele vai agir nesse crescimento ósseo e ele prejudica as células que formam esse osso. Então, ele vai ter essa perda de implante maior do que um paciente que não fuma. Isso após o prazo de 1 ano ou dentro deste 1 ano de se ele não perder nesse prazo de 1 ano ou 6 meses, tá, após a instalação, ele pode perder depois, pelo fumo. Igual o paciente que fuma, eles têm doenças periodontais, ele tem uma série de problemas que prejudicam o dente, tá? E, consequentemente, vão prejudicar o implante também. Tá? Isso é importante deixar claro, e a gente sempre pede ao paciente, se ele conseguir parar com esse cigarro, que vai ajudar não só na saúde bucal dele, mas numa saúde como um todo. Há algum outro caso que o paciente seja mais suscetível com relação à reação, de repente, para a fragilidade para poder utilizar o importante é o técnica? paciente estar com a saúde 100%, tá? Por isso que é pedido os exames de sangue, tá? Para saber como está a saúde do paciente. Paciente com hipertensão, paciente com diabetes, se ele não tiver controlado, ele não pode fazer a cirurgia, tá? Enfim, várias doenças que a gente consegue observar pelo exame de sangue do paciente, tá? Então, a partir daí, fez um estudo clínico do paciente, se ele estiver com a saúde em dia, tá tudo legal, sem nenhum problema, ele está apto para fazer a cirurgia. Caso não esteja, ele vai ter que tratar as doenças que ele tem, uma diabetes, uma hipertensão, enfim, qualquer tipo de doença que ele tiver, para depois sim voltar ao consultório e fazer a cirurgia. Eu não sei se a gente tem mais um vídeo. Temos mais um vídeo aí, Léo? Bom, esse aí é um vídeo mostrando quando o paciente ele perde um dente. Ele perde um incisivo central. E aí, meu Deus, estou desesperado. Esse é um caso também que a gente pode usar a carga imediata, tá? Se o paciente, volto a frisar, não são todos os pacientes que vão receber a carga imediata. Durante a cirurgia, se ele receber esse implante, tiver um travamento acima de 45 newtons, ele pode receber. Ele já sai do consultório com uma prótese provisória, tá? Ele já sai com o dente perfeito, como se fosse o dente dele, só que um material provisório. Nesse caso, vamos supor que o paciente teve uma fratura do dente, ele remove esse dente, tá? Na mesma hora faz a instalação do implante, fez a perfuração, depois da perfuração vem o parafuso em titânio, fez a instalação do parafuso, deu a carga imediata, a gente já prepara um provisório, o paciente já sai do consultório com o dente provisório. Vai esperar os 6 meses da osseointegração para depois receber a prótese definitiva. Tá? E aí vai receber uma prótese em porcelana, fica uma coisa maravilhosa, ninguém percebe que ele está com um implante ali. Eu queria saber de você, depois do intervalo comercial, com relação à questão, porque a gente falou do desgaste natural da vida com relação à massa óssea e tal. Em pessoas que sofreram acidentes, enfim, com vários tipos de sequelas, se a utilização e a técnica continuam a mesma, se as necessidades, se o pré-operatório, enfim, tudo continua o mesmo, ou se vai mudar alguma coisa. Mas você vai responder logo após o intervalo comercial.
Oferecimento Vasques Seguros. Mais que seguro, uma questão de confiança. Instituto Rio, Centro de Reabilitação e Implantes Orais, com atendimento multidisciplinar. Ouça agora um depoimento. Ninguém merece, ninguém precisa usar mais prótese móvel. Até parece que meus dentes nasceram de novo. Agora posso comer tranquila, sem restrições. Instituto Rio, telefone 2231-0461. Instituto Rio. Aqui quem vem faz. A revista que selecionou os melhores profissionais de saúde do Rio de Janeiro agora está online. No site da revista Diagnóstico, você terá dicas de saúde, poderá conferir artigos, endereços e contatos atualizados e ficará a par dos eventos que acontecem na sua cidade relacionada à área de saúde. Entre no site e faça parte da revista Diagnóstico. Dr. Frederico Chaves, especialista em implantodontia e reabilitação oral. Depois que eu fiz o implante, comecei a me alimentar melhor e a sorrir. Traga seus exames e faça uma consulta sem compromisso. Ortodontia, clínica geral, tratamento estético, clareamento. Rua General Osório 57 no centro. Dr. Frederico Chaves. 2231-0220. Vasques Corretora de Seguros. Muito mais que seguro, uma questão de confiança. Há 18 anos servindo você com as melhores seguradoras do Brasil e com os melhores preços e benefícios incomparáveis. É impossível alguém vender mais barato. Você mesmo pode contratar online em nosso site o seguro do seu automóvel. Seu seguro viagem para diversos destinos do mundo. Acidentes pessoais, residencial, notebook ou tablet sem sair de casa. Visite agora nosso site www.vasqueseguros.com.br. Rua Irmãos D'Angelo 84, ao lado do Laboratório Sérgio Franco. Telefone 2243-7515. Vasques Corretora de Seguros. Olá, sou Luciane Fortunato, voltamos com mais um TV Diagnóstico. Estou conversando aqui com o Dr. Frederico Chaves, falamos sobre a técnica de implantodontia e conversamos aqui sobre a necessidade de alguns pacientes terem um pré-operatório um pouco mais cuidadoso com relação à perda de massa óssea e tal, pelo desgaste da vida até mesmo, não é? Mas agora eu vou perguntar para ele com relação a pessoas que sofreram acidentes e, enfim, que tiveram algum tipo de esfacelamento ósseo, se essas pessoas também podem utilizar a técnica de implantodontia. Implantodontia é um exercício para fala. E essas pessoas que perderam essa massa óssea, o esfacelamento, enfim, fruto de algum acidente, essas pessoas elas podem utilizar a técnica da mesma forma que as outras que tiveram algum desgaste durante a vida, pessoas idosas ou não? Essas pessoas não, acabam sem problemas. Pacientes que tiveram algum acidente, uma fratura óssea, perdeu um dente, com isso ele levou a tábua óssea vestibular, que é a parte da frente do osso, deixando o osso um pouquinho mais fino, ele vai entrar no caso do enxerto. Ele tem que fazer o enxerto. É necessário esse enxerto para fazer a instalação do implante, porque ele não tem espessura. Tá? Então é importante fazer esse enxerto. Então, mas ele não é uma contraindicação de pacientes que perderam o osso, tiveram um acidente, tiveram um desgaste ósseo maior, não é a contraindicação do implante. Ele pode fazer de qualquer jeito. Uma dúvida que eu também tive aqui com você, se há algum tipo de limite com relação ao enxerto? Não temos limites. Tá? A maioria dos casos nós conseguimos fazer o enxerto removendo da própria mandíbula do paciente. 99% dos casos a gente consegue remover o bloco ósseo, né, e realizar o enxerto realizando da própria mandíbula do paciente. É um procedimento bem tranquilo. Falamos muito aqui sobre a carga imediata. Há uma diferença entre a carga imediata e a carga tradicional? A diferença básica é que a carga imediata, o paciente vai sair com o dente sobre implante, tá? Uma prótese sobre implante, às vezes na mesma hora que acaba a cirurgia, quando é um tratamento unitário que nós mostramos naquele vídeo, o paciente perdeu um dente ou até 2, 3, a gente consegue fazer um provisório para o paciente logo após a cirurgia, tá? E o paciente já sai da cirurgia com o provisório. Se não conseguir fazer esse provisório logo após a cirurgia,
em 3 ou 4 dias o paciente está recebendo essa prótese, tá, sobre o implante. Então ele já está com uma prótese fixa sobre o implante. Então essa é a diferença da carga imediata para o tratamento convencional. O paciente precisa ficar 6 meses, tá, usando outro tipo de provisório. Sem dente ele não vai ficar nunca, tá? Isso podem ficar tranquilos, que é uma dúvida muito comum no consultório. Doutor, eu vou sair daqui sem dente? Não, você não vai sair sem dente. Você não vai sair com o dente sobre implante, mas você vai usar um provisório para não ficar sem dente. Tá? Isso é importante deixar claro. Esse provisório ele pode sair com facilidade? O provisório, que é uma prótese removível, geralmente ele sai com facilidade. Tá? Então, logo após a cirurgia, o paciente que usa uma dentadura, o paciente que usa a dentadura, se ele não conseguir a carga imediata, que a dentadura, em 3 dias, o paciente já está com a prótese fixa sobre os implantes, se ele conseguir a carga imediata. Se ele não conseguir, ele vai continuar usando a dentadura dele por 6 meses na parte superior e 4 meses na parte inferior. Tá? Logo após a cirurgia, é necessário fazer um desgaste dessa prótese, porque essa prótese não fique traumatizando os implantes. O que a gente não quer nesses implantes, quando não tem a carga imediata, é uma carga sobre esses implantes. Então é necessário remover um pouco dessa prótese, ela vai ficar um pouco frouxa e o paciente vai ter que usar algum produto para fixar essa prótese. Por que essa diferença com relação à carga imediata e à carga tradicional? Tem algum benefício maior na carga tradicional? Não, benefício de um para outro, a carga imediata é melhor, porque o paciente já sai com a prótese sobre o implante. Essa é a maior diferença entre eles. Só que o implante ele vai ter um travamento no osso acima de 45 newtons. É um travamento excelente, tá, para receber a carga imediata. Acima de 45 newtons, o paciente já pode usar essa prótese sem causar nenhum problema nesse implante. Tá? Então, o trauma oclusal, tá, que vai ter nesse implante, se ele não tiver a carga imediata, se ele não travar acima de 45 newtons, é prejudicial para o implante. E aí ele vai perder aquele implante. Tá? Se o implante estiver abaixo de 40 newtons, abaixo de 45 newtons, ele vai ter um problema nesse implante, uma força mastigatória muito grande em cima desse implante, consequentemente ele vai perder o implante. Por isso que fecha a região e espera os 6 meses. Na carga imediata não, ele já pode usar essa prótese sem problema nenhum. E como é que vocês medem essa questão dos newtons? Nós temos uma catraca, tá? Que a gente bota o implante e vai medir nessa catraca a quantidade de newtons que o paciente teve naquele implante ou não. Tá? É um procedimento durante a cirurgia. Com relação ao implante provisório da carga tradicional, eu imagino que deva acontecer das pessoas, aquele implante soltar e a pessoa pode vir a engolir o provisório, ou não? Pode acontecer, pode acontecer. Se o paciente estiver usando... Você tem conhecimento? Pode não, acontece, de vez em quando acontece. O paciente, quando é sobre implante, é mais difícil de acontecer isso. Tá? É quase impossível. Quando o dente sobre implante ele fica frouxo, ele não sai, ele vai ficar bambo. Tá? Quando o parafuso que está prendendo... Ele não chega a soltar totalmente, então. O que acontece de soltar é provisório sobre dente. Tá? Quando o paciente está usando um provisório sobre dente, que o cimento ele é provisório, ele é para soltar. Tá? Então, o paciente comeu uma coisa mais dura e acaba soltando esse provisório, o paciente pode engolir. Na hora que ele está mastigando, ele pode engolir. Tá? Mas sobre implante, é muito difícil isso acontecer, porque ele vai ficar bambo e não vai soltar. Tá? Ele não cai. Pode acontecer algum tipo de com definitivo, algum tipo de inflamação? Enfim, quais são os cuidados que a pessoa tem que ter no pós-operatório desse implante? Os cuidados que o paciente precisa ter com os implantes são os mesmos do dente. Tá? Então, o paciente que tem um dente, ele pode ter uma doença periodontal, ele pode ter uma gengivite, ele pode ter cárie, tá? Ele pode ter o acúmulo de tártaro. E o paciente que tem um implante, ele pode ter todos esses problemas menos a cárie. Tá? O que muda é a nomenclatura do dente para o implante. Tá? Só isso que vai mudar, mas ele vai ter a doença periodontal, ele vai ter a gengivite, ele vai ter o acúmulo de tártaro nessas próteses. Então é necessário o paciente higienizar muito bem, tá? Porque ninguém quer perder um implante. Então se você tiver uma escovação muito boa, tá? Usar o fio dental e fizer uma visita ao seu dentista de 6 em 6 meses,
você vai conseguir manter esse implante sem nenhum problema, sem gengivite, sem doença periodontal, sem nada disso. Bom, a pessoa que usa aparelho ortodôntico, geralmente ela tem uma suscetibilidade maior a problema de gengivite, enfim, tártaro e tudo mais. A pessoa que usa também um implante fixo, ela também tem uma suscetibilidade maior? Não. É diferente o tratamento ortodôntico para o tratamento sobre implante, tá? O bracket que é usado no tratamento ortodôntico, ele é um acúmulo, tá, de placa bacteriana. Já o implante não, o implante é como se fosse o seu dente. Ele funciona como o seu dente natural. Então ele vai ser exatamente da forma do seu dente. O formato do dente é o mesmo. Você olhando, você não consegue diferenciar o que é um dente natural e o que é um dente fixo. É uma superfície lisa que não vai ter essa aderência de placa bacteriana como tem no aparelho. Tá? A importância de escovar é a mesma, mas não é o paciente que tem implante que ele é mais suscetível a gengivite. Não. Funciona como o dente natural dele. Se ele não escovar, é lógico, ele vai ter essas doenças periodontais. Eu queria que o Léo jogasse novamente o primeiro vídeo, porque enquanto a gente vai conversando, a pessoa que está em casa, ela vai percebendo exatamente como funciona a técnica de implantodontia. Pode ser, Léo? Então, quando a pessoa mastiga, enfim, ela se alimenta e tal, ela não tem como, por exemplo, a pessoa acumular ali um alimento embaixo daquele dente? Não vai ter. Porque o que vai acontecer? A gengiva... Em torno do parafuso, sim. Não. Porque o parafuso ele vai estar intraósseo, tá? E a prótese ela vai estar presa nesse parafuso. Então, quando ela se prender nesse parafuso, vai ser uma coisa só, tá? E essa gengiva que ela fica ao redor do dente, ela fica inserida. Então, é como se fosse um dente natural, tá? Ela vai ter um espacinho entre o dente e a gengiva ali, que entra o alimento, mas é como no dente. Tá? Não vou entrar em medidas aqui e explicar tecnicamente, senão o paciente não vai entender. Mas é como se fosse o seu dente natural. É uma superfície lisa e não tem um perigo de acumular esse alimento perto do parafuso. Isso não vai acontecer. Tá? Vai acumular entre um dente e o outro alimento? Vai, mas é igual um dente. Se você não usar o fio dental, uma semana sem usar o fio dental, vai começar a sangrar quando você passar o fio dental. Quando você passar o fio dental, vai sair aquele acúmulo de alimento, tá? Isso vai acontecer, que é como se fosse seu dente natural. Então é importante, sempre falo com meus pacientes, higienize, limpe esse dente, porque já perdeu um, agora você teve a oportunidade de receber mais um, não vai querer perder ele de novo, entendeu? É uma coisa simples, é só você higienizar bastante, fio dental, escovação, está resolvido o seu problema. Imagino que, como você é profissional já há algum tempo, você tenha você conheça casos de pacientes seus que depois que utilizaram a metodologia mudaram radicalmente a vida. Assim, lógico que preservando o nome, enfim, a identidade da pessoa, mas tem alguma história que possa contar? É muito interessante, né? Porque o paciente chega no seu consultório, ele está com a autoestima baixa, ele não consegue um restaurante, ele se priva de algumas coisas. Para a gente, você não consegue imaginar isso, porque você faz isso sem pensar. Né? O paciente ele não quer sair, ele não quer dar um sorriso, ele não quer uma roda de amigos, bater um papo, contar uma piada, ele não quer ir no restaurante com a família, ele fica em casa, ele não se veste bem, e depois do que ele usa o implante, mulheres então faz maquiagem, usa batom, ela mexe no cabelo, enfim, muda completamente a vida. E o relato assim, doutor, minha vida mudou depois que eu usei o implante. E a primeira coisa que pacientes que usam dentaduras, eles chegam, botam a prótese, primeira coisa, posso ir na churrascaria? Posso morder uma maçã? Fala, vai lá, pode morder a maçã, fica à vontade, como que você quiser. Lógico, não vai morder o osso também, né? Que aí o risco de você fraturar a prótese é grande, igual no dente. Então, pode comer o que quiser com moderação. Porque é um procedimento bastante invasivo, né? Mas a pessoa que faz o procedimento, ela se sente, ela faria de novo, porque acaba mexendo com a parte psicológica dela de uma maneira que outros tratamentos talvez não mexessem. Né? É um procedimento assim, se for uma cirurgia maior de enxerto, aí sim é um procedimento mais invasivo. Mas quando o paciente perde um dente só, é um procedimento muito simples, mais dentes. É um procedimento muito simples. O paciente ele entra no nosso consultório para realizar
dar um exemplo, assim, realizar um implante em 20 minutos, meia hora, a cirurgia já acabou. Às vezes a gente demora mais para preparar o paciente, botar campo, preparar a sala, do que a própria cirurgia. É invasivo porque você tem que fazer uma incisão, a incisão é o corte, né? Você tem que fazer, não tem como fazer a cirurgia sem isso. Tem até a cirurgia sem incisão, mas são casos bem selecionados, você vê isso aparecendo na televisão com muita frequência e não funciona bem assim. Vou fazer o implante sem corte, não é tão simples assim, tá? Então são casos que precisa de uma quantidade óssea perfeita, exames pré-operatórios bem mais caros e bem mais complexos, tá? Então isso é um procedimento que não é tão invasivo, mas também não são todos os pacientes e nada melhor do que você abrir e ver aonde você está mexendo do que parafusar alguma coisa no escuro sem saber. Uma cirurgia dessa dura quanto tempo? Qual? Uma cirurgia simples de implante? Isso. Olha, ela pode durar de 20 minutos a 1 hora, tá? Pacientes que perderam todos os dentes, geralmente em torno de 1 hora, mais ou menos. 40 minutos a 1 hora você consegue fazer essa cirurgia tranquilo, tá? Então é um procedimento rápido, tranquilo. Às vezes você vai fazer um procedimento qualquer no dentista que você demora isso, né? 1 hora, às vezes até mais, para fazer o procedimento. Então é um procedimento bem tranquilo, o pessoal pode ficar tranquilo, perder o medo, porque é um procedimento perfeito, eles vai realizar seu sonho. Você, bom, na sua experiência, você tem algum caso de algum procedimento, quer dizer, uma cirurgia que você entrou assim, que era um caso muito difícil, que você ficou até, bom, agora esse caso aqui eu vou ter que resolver? Geralmente você não entra na cirurgia muito preocupado, assim, esse caso é muito difícil, você já está tudo, você planeja tudo antes. Você tem os exames, você tem o exame radiológico, quando você tem alguma dúvida, que é um caso um pouquinho mais complexo, você pede a tomografia. Então a tomografia ela vai deixar você bem tranquilo enquanto isso. Tá? Então você entra na cirurgia tranquilo, porque você já se preparou antes para isso. Então você sabe tudo que pode acontecer naquele tempo de cirurgia. Tem uma programação para a cirurgia. Já tem tudo planejado, você não vai entrar sem saber aonde você vai mexer. Mas um caso, de repente, que você tenha visto que havia uma dificuldade. Sim. E, bom, você conseguiu solucionar o problema da pessoa. Sem dúvida. Alguns casos que você tem um osso bem raso, você não tem uma altura muito grande, você tem que fazer um enxerto maior. Então, esses são os casos um pouco mais complexos, né? Que no final do tratamento demorado, você tem uma resolução do problema. Você tem que remover bastante osso da mandíbula do paciente, que é nessa parte posterior da mandíbula, que não vai deixar defeito, buraco, nada disso, tá? É um procedimento tranquilo, mas que é um pouco mais difícil, tá? Se torna um procedimento mais difícil por você tirar um osso de um lugar, botar no outro, mas assim, não é nada um bicho de 7 cabeças. Bom, essa técnica é uma técnica que continua sendo estudada, não é? Assim como já avançou bastante até hoje, acredito que tenham aí novas perspectivas para um futuro. O que você tem visto com relação ao que está sendo estudado? Olha, o que muito se estuda hoje é a superfície dos implantes, tá? Mexendo nessas superfícies, cada hora aparece uma superfície nova, tá? A superfície do implante é o tratamento que o implante vai receber, tá? Às vezes eles fazem, então, querendo agilizar essa ósseo-integração, esse período de ósseo-integração, para o paciente não ficar tanto tempo esperando até receber essa prótese, paciente que não consegue a carga imediata. Então, estudos vão aparecendo e a gente, bem tranquilo, bem calmo, porque não é o que apareceu agora que é a melhor solução. Eu preciso estudar bastante esse novo experimento, que ele tenha uma comprovação clínica e que sejam de revistas confiáveis para você começar a usar no seu consultório. Então, às vezes o paciente ele chega com uma técnica nova que acabou de lançar, não é bem assim, a gente tem que ter uma comprovação clínica para usar no consultório e o paciente ter o sucesso que ele merece. Com relação a essa técnica, algumas técnicas novas, você acredita que vai haver aí alguma evolução a partir daqui a quanto tempo? Uns 10 anos? Não, é difícil você prever isso, né? Quanto tempo algumas técnicas vão começar a ser usadas, muitas já são usadas no mercado, tá? Aí a questão de profissional para profissional, se ele vai querer usar aquela técnica ou não, ele quer esperar um pouquinho mais para ter uma comprovação clínica, tá? Que saiam artigos científicos comprovando que aquilo
traz um benefício maior para o paciente do que aquele outro que você já usa, que é perfeito e você tem um resultado maravilhoso, esteticamente, funcionalmente. Então, isso depende de cada profissional. Tem profissional que gosta, então é de cada um, é pessoal isso. Com relação aos pacientes, assim, há pacientes que acabam optando pela implantodontia e acabam utilizando alguma outra técnica paralela que de repente possa ser utilizada? Não, a técnica dos implantes ela é uma só, tá? A perfuração, a instalação dos implantes. O que ele vai usar paralelamente a isso são as próteses provisórias, tá? Que aí pode ser removível ou não, tá? De acordo com cada caso, a gente tem que estudar isso, ver se ele pode usar uma prótese removível, se ele pode usar uma prótese fixa sobre dente enquanto ele não consegue usar a prótese sobre o implante. Então, o tratamento de implante é um só, tá? É fazer a perfuração, a instalação do implante, depois receber a prótese sobre o implante. O tratamento paralelo é isso, se você vai usar uma prótese provisória fixa, uma removível, e aí vai fazer o canal do dente do lado para fazer uma reabilitação oral, enfim, aí já engloba outras especialidades. Ok, gostaria de agradecer aqui a sua presença do Dr. Frederico Chaves na TV Diagnóstico. Bom, gostaria de que você deixasse agora alguns contatos. Todo mundo ficou sabendo sobre implantodontia, consegui falar direitinho dessa vez. E agora todo mundo também está curioso para saber mais informações e provavelmente entrar em contato com você diretamente. Eu queria agradecer a você por esse espaço que está oferecendo para os profissionais de saúde para explicarem um pouquinho mais e deixar claro para todos os pacientes que possam ficar tranquilos quando chegarem num consultório e realizarem esse tratamento, procurar sempre um especialista na área, que é importante para o paciente estar amparado, tá? Se ficou mais alguma dúvida e vocês quiserem conversar um pouquinho mais, meu telefone é 22310220 ou 2243-2101. Estou à disposição de todos vocês. Pintou alguma dúvida, pode ligar que eu pessoalmente atendo o telefone e tiro essas dúvidas para vocês. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o TV Diagnóstico. Semana que vem você vai saber um pouco mais sobre outro assunto. Lembrando que o TV Diagnóstico é uma realização da Advice Comunicação. Se você quiser anunciar e saber mais informações com relação à Advice Comunicação, é só ligar para 2243-3865. 2243-3865 é o telefone da Advice Comunicação. Gostaria de agradecer sua presença, sua audiência aqui no programa TV Diagnóstico e semana que vem nos encontramos. Até lá.